Mas essa neve é tão grande que ele está coberto de neve e diz, gente, eu acho que eu vou morrer congelado. E ele morre congelado espontaneamente, não consigo dizer. Essa é a teoria que na prática, se a gente fosse reconstruir a história de como se fala da Era do Gelo, foi isso que aconteceu. O bicho está andando, ele começa a cair um monte de neve, ele continua andando, vai comendo, aí vai caindo mais neve ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, ele continua andando, a neve vai indo, vai subindo, e o bicho está andando lá no meio, mesmo assim consegue comer a graminha e tal, até que uma hora dessas, a cabeça dele está debaixo da neve e ele morre congelado. Essa é praticamente a teoria. Vem, assim, eu estava perguntando aqui, o que eles comiam se na época nesse local só tinha gelo? Aí veio aqui, que eu estou imaginando assim, a fome deles eram tantas com o tempo, e eles não podem ter, eles mesmos comido uns aos outros? Então, vocês conseguem ter esse quadro na cabeça, quão ridículo é a ideia da Era do Gelo? Que as coisas vão indo, os bichinhos vão morrendo, tal, e de repente, não mais do que de repente, é como se eles tivessem tropeçado e caído num monte de neve e ficado lá, esqueceram o bicho, e aí veio mais neve, caiu em cima, congelou e nunca mais foi visto. É meio mínimo estranho. Certo? Vocês concordam comigo? E como que esse bicho ele é encontrado com sangue ainda dentro das suas veias sem estar congelado? Coagulado. Coagulado. Ou congelado. Tem um outro ali nem congelado estava. No sentido que de alguma forma ele se preservou lá dentro. Como que isso acontece? Existe uma solução muito mais fácil. Eles foram mortos instantaneamente. Em questão de minutos ou de horas, esse bicho que estava com a relva estava comendo, estava com comida no estômago, comida na boca, lá pelas tantas ele se sente privado de calor e de comida, bate o desespero no bicho, e aí, meu amigo, salve-se quem puder. Por isso que você vai encontrar muitos deles em estado não natural de morte. A gente vai ver como isso aconteceu. Mas a evidência me diz que algo catastrófico aconteceu. Não foi uma coisa assim ao longo das semanas, dos anos, que os bichos foram. Não foi assim. Ou então você tem que jogar tudo isso que está sendo descoberto agora fora. Mas existe um outro problema. De vários que eu poderia enumerar aqui, não vai ter tempo para falar. Que é a questão que não tem só mamute lá, gente. Olha que coisa interessante. Alguém que eventualmente tenha uma voz de um arcanjo com muitas águas, pode ler para mim esse texto? Difícil, né? Bom, vamos lá. O que? Da voz do arcanjo? Na falta do arcanjo, no extremo norte da Europa, Ásia e América do Norte, foram encontrados ossos de muitos outros animais, juntamente com os ossos de mamutes. Uma lista parcial inclui tigres, antílopes, camelos, cavalos, renas, castores gigantes, raposas, bisões gigantes, bois gigantes, ovelhas, bulls, texugos, ípices, sei lá o que for, rinocerontes, linces, leopardos, lobos, leões, alces, lobos gigantes, esquilos, hienas, ursos e muitos tipos de aves. Amigos e inimigos, bem como jovens e idosos são encontrados juntos. Os carnívoros estão, por vezes, enterrados com herbívoros. Foram suas mortes, então, relacionadas? Como? Não sei se você consegue, o qual você é proficiente em zoologia, mas rinoceronte, tá, não faz parte de uma característica, junto com o urso. uma característica polar. Camelo, quantos camelos polares vocês conhecem? Não sei. Cavalo Eu não creio. é natural de polar. Antílope. E aí você vai ver vários outros aí que não são de regiões polares. E eu pergunto para vocês, então o que esses bichos, esses animais estão fazendo no extremo norte da Europa, Ásia e América do Norte? De férias.
Essa é uma solução, é uma hipótese, né? Mas esses animais são encontrados juntos, misturados, herbívoros, carnívoros e jovens, idosos, ou seja, não é uma questão de velhice que eles foram lá para morrer, amigos e inimigos no sentido de caça-predador. Entendeu? Esses animais todos juntos, eles estão sendo encontrados, são encontrados aos milhares. Essa parte praticamente que eu estou fazendo hoje, na parte da manhã, eu acho que eu não tenho escrito aqui, é retirado de um livro chamado Mundos em Ebulição, de Immanuel Velikovsky. É um judeu russo. Ele era cientista, talvez uma das mentes mais brilhantes da ciência do século XX. Quem ouviu já falar aqui do Velikovsky? Pois é. Quem já ouviu falar do Einstein? Os dois estavam no mesmo patamar. Em alguns sim. Mas, como eu sou uma pessoa benevolente, amável, um professor que gosta muito dos seus alunos e do pessoal que está aqui, eu vou dar para vocês esse material em Word, porque existe já na internet, é um livro bem antigo. O problema do livro do Velikovsky é que tem tanto, mas tanto dado, tanto, que lá pelas tantas começa a ser chato. Tá, eu sei, são milhões, tá, de novo, mas não, para, eu já entendi. Ele vai jogando, é uma enxurrada, o livro dele é só evidência, só o que se encontrou. E o grande problema do Velikovsky é que ele foi contra a academia. Por isso que você conhece Einstein e não conhece Velikovsky. Porque Velikovsky disse o seguinte: houve uma grande, enorme, estrondosa catástrofe nesse nosso planetinha, que acabou com tudo, que revirou tudo, e aqui estão as provas, e agora eu quero que vocês, catedráticos de Harvard, me expliquem como isso aconteceu. Lógico, o cara foi chutado para fora de todos os círculos científicos. Eu estou gostando desse cara. Muito bom. Ele tem umas ideias meio loucas, eu confesso. Ele tem umas coisas lá que não são... não tem como você comprovar as conclusões que ele vai tirar. Mas ele, sendo judeu, ele partiu das observações e de uma pesquisa realmente científica, né, recolhendo os dados, tudo. Mas ele, sendo judeu, ele baseia muito das suas conclusões em cima do texto bíblico, do Velho Testamentário, história do Velho Testamento. Tá? Então, aí ele está em outros assuntos que ele entra, que é muito fascinante, mas nós não temos tempo. Muitos assuntos interessantíssimos sobre a história do Antigo Testamento, uma interpretação científica do que aconteceu no Antigo Testamento. Tá? Então, o Velikovsky... Velikovsky, vou passar para vocês. Tá aí, exatamente. Está aí na sua apostila anterior. Terra em ebulição, tá vendo? Bem no começo. Levantando o véu, Velikovsky é Immanuel, com 2 N. Ou seja, Emmanuel. Judeu russo. Tinha que ser russo, né? Os russos que falam, mexem, mas é isso que coloca o mundo de cabeça para baixo. Em muitos sentidos. E aí, esse aqui não é uma citação na íntegra do texto, mas é o resumo de 10 capítulos dele. Eu peguei parte do que ele diz ali, uma lista parcial incluída. Aí isso aí é o que ele coloca lá no texto. Eu não sei quanto a vocês, mas isso é muito pesado, no sentido de que nós temos aí o quê? Nós temos um testemunho de um cara que não é cristão, no sentido que ele não está partindo do ponto de vista de comprovar a Bíblia, mas ele foi para o campo, recolheu os dados e etc. Tá?
Agora, o Velikovsky também ele traz a ideia das florestas. Qual é a maior floresta do mundo? Hã? Mas também Indonésia. É da Rússia. Não é a taiga, não? É a taiga. A maior em extensão é a taiga, que cobre boa parte da Rússia, que é o maior país do mundo, etc. A taiga é a maior em extensão. A maior em biodiversidade é a Amazônia. Tá? Mas vamos falar um pouquinho de florestas. Isso aqui é mais uma citação do livro do Velikovsky, esse do Mundo em Ebulição. É porque em inglês é um outro nome, então não é que é um outro nome, dá para ter uma outra técnica de ebulição. Há enormes florestas petrificadas na vastidão desolada do gelo polar. Essas florestas eram visíveis a dezenas de quilômetros de distância. Os troncos das árvores nessas ruínas de florestas antigas apresentavam-se ora de pé, ora deitados, enterrados horizontalmente no solo congelado. A extensão era muito grande. Essa é a citação do, acho que é do Liakov. E ali do lado você tem uma foto de uma dessas florestas fossilizadas. Então, tem um outro cara também, o Hender, enfim, esse cara aí, escreve: no litoral sul da Nova Sibéria encontram-se, Nova Sibéria é bom, já diz, né, Sibéria. Encontram-se as extraordinárias colinas de madeira, montes de troncos. Tem quanto? 65 metros de altura. Aí eu te pergunto, o que uma floresta petrificada está fazendo dentro de uma ilha dentro do Oceano Ártico? Possibilidades, vamos levantar as possibilidades. Quais são as possibilidades? Sem ser aqui que nós advogamos, vamos pegar outras. Não tinha madeira em quanto tempo. Só soube uma tribo de nefilim lenhadores que resolveu se mudar para o norte. Se for, pode. Junto com os mamutes, com os E a monte é nos usavam para levar as madeiras. Senhores cientistas, me expliquem. Como que você vai encontrar 55 metros de madeiras retorcidas em ordem caótica dentro de uma ilha na Sibéria, ou além da Sibéria? Mudança do eixo. É uma possibilidade. Einstein, inclusive, advogava a mudança de eixo da Terra, que a crosta ela estaria solta, seria como se a crosta ela tivesse simplesmente feito uma mudança e aí teria arretado algumas coisas. É uma possibilidade. A outra possibilidade é que deu uma chuva muito grande dentro da região da taiga e essa chuva acabou arrastando árvores para dentro do oceano. Todo o rio, à exceção de um rio, mas todo rio menos um, vai desaguar aonde? No mar, no oceano, certo? Então, os grandes rios da Rússia desembocam, ou desaguam, melhor dizendo, no Oceano Ártico. O Lena, Ob e outros mais. O Volga é o contrário, o Volga faz o sentido contrário, mas enfim. Os grandes rios da Sibéria todos vão para o Oceano Ártico. Então, alguns dizem que houve uma grande enxurrada tal, e a água acabou levando madeira para os oceanos. Essa madeira vai boiando e vai encarar em algum lugar e foi parar lá nessa ilha. Inclusive em pé, não é? Não, isso é um detalhe aqui. Não, e não só isso. Ela foi parar em pé 55 metros lá em cima.
E eu estou falando já dentro da ilha, tá? Uma porção seca. Né? É mais complicado ainda. Como é que você vai colocar uma madeira lá em cima de um monte de árvores? No mínimo, esse oceano teria que estar pelo menos 55 metros acima do solo da ilha. Pelo menos. Ou vocês acham que aquilo foi teletransportado lá para cima? Havia um helicóptero que pegou um gancho, levou lá para cima e largou. Aí foi lá, pegou e largou. Foi empilhando assim? Não, lógico que não. Então, a grande questão é como é que você tem 55, aqui, lógico, 55 metros é o topo, né? É a parte mais alta. Mas que seja 2 metros, 3 metros, 10 metros. Como é que você empilha isso? De forma caótica. E outra, essas árvores, elas estão, muitas delas, aí dá para perceber, quebradas. Ou seja, houve uma ação muito forte de água. Tá? Porque, do tipo assim, se você larga uma tora de uma madeira no rio, ela não tem a tendência, se o rio é um rio normal, não tem a tendência de ficar toda arrebentada. Ela vai flutuando, vai descer rio abaixo, certo? Tá, um cascalho, tal, outro, mas arrebentado desse jeito aí, não. A força da água tem que ser muito grande. Ok. Bom, vocês cientistas, então, no topo das colinas, eles, os troncos, se apoiam uns nos outros na maior desordem, como se tivessem sido atirados com grande violência e formado um monte, do tipo pessoal descarregando as suas malas no aeroporto. Com carinho, né? Com muita zelo pelas suas malas. Né? Simplesmente os caras. E, ó, a impressão que se tem aqui, você tem à beira de uma ilha na Sibéria, essas fotos, floresta fossilizada no rio Colina, que fica, ele deságua no Oceano Ártico, tá? Não é numa ilha. Isso aqui o Vilikovsky tudo ele fala, e a gente indo para a internet você encontra fotos antigas sobre isso daqui. Então você vê que existe muitas árvores, você vê que existe floresta fossilizada. Fossilizada não é simplesmente jogou lá e pronto. Não, ela vai ter um processo químico, etc., que ela vai virar pedra, em outras palavras. Tá? Inclusive, depois você pode explicar melhor como é que é o processo de fossilização da madeira, mas depois, tá? Agora não. Certo? Evidências de campo. Esse é o nosso tópico. Desculpe só, essas árvores são de fato petrificadas? Sim, são, pelo menos, bom, eu não estive lá e não vi, mas documentado está porque, por exemplo, o Lyakov, ele era um cientista não, ele era um cara que ele era da academia, ele foi lá visitar em campo e ele nos dá o testemunho de que é fossilizado. Outros que foram lá depois dão o mesmo tipo de testemunho. Agora, eu pergunto o seguinte, se um mamute tem sangue fresco, como é que não tem árvore fresca? Como é que mamute não foi petrificado? Mamute não, mas árvore sim. É mais difícil você petrificar uma árvore do que petrificar um mamute, sabe? Não. A árvore não anda. essas aí parece que andavam. São os entes do Tolkien, Senhor dos Anéis. Eu acho o seguinte, as árvores petrificadas, eu teria que ver qual é o processo químico para que isso aconteça. Não existe registro de nenhum animal petrificado. Árvore sim. Existe, pelo que eu saiba, animal petrificado. Peixe sim, animal não. Tem certo. Peixe petrificado, eu sei que existe fóssil, que não seria o processo de de petrificação. Eu não sei se... Bom, enfim, não tenho ideia química para dar essa base para vocês. Pois não? Não, está falando do negócio
não sei se é petrificação ou fossificação. Pois é. Esse que é o ponto. Né? Bom, mas de qualquer forma, a questão é como que nós vamos explicar esses números exorbitantes. E... Vamos entrar nas pedras errantes. Tem bastante tempo. A gente está passando bem rápido aqui. Talvez hoje vai ser mais fácil do que eu imaginei. Antes disso, mamutes e não apenas mamutes, na sua apostila. Como suas mortes estão relacionadas? Só para a gente voltar um pouquinho antes por isso. Tá? Você tem como que responder isso. E depois ali florestas. Localização. Onde que essas florestas que nos interessam, no caso, do nosso estudo, estão localizadas? Mesma história. Dentro do Círculo Polar Ártico, em ilhas no Oceano Ártico e na beira-mar do Círculo Polar do Oceano Ártico, no litoral. Engraçado que vem as palavras, algumas vezes vem a palavra impulso, na berege, é justamente isso. O limite entre água e quantidade. Pode colocar ali, só um exemplo, 55 metros de colinas. Característica específica, petrificação. Alguma observação que você queira fazer? Eu quero que você coloque isso, porque depois você sai daqui, mas o que foi mesmo? Não, já anota ali, faça os seus. Se você puder anotar. Ok? Depois nós vamos ver como que isso vai parar lá. Qual uma explicação lógica para isso. Primeiro dando os dados, depois nós vamos fazer a interpretação desses dados de acordo com uma teoria. Alguém tem uma pergunta sobre isso ainda? Que bom, não. Pedras errantes. Você sabe quais são as pedras errantes? O que é uma pedra errante? É uma pedra que erra, uma pedra que tem pecado no seu coração. Pedra que caminha, cria pernas. Que cria pernas, assim como as árvores do Senhor dos Anéis. Ou de Nárnia. De Nárnia também tem explicação para nós. Pedras errantes. Esse é um termo que é uma tradução livre do inglês, que eu não me lembro agora como é que era em inglês, enfim. Walking Dead, não? Lê alguém para mim, por favor. As águas correram para esses abismos com extrema violência, caindo da altitude em que se encontravam antes. Cruzavam vales profundos e arrastaram enormes quantidades de terra, areia e detritos de todos os tipos de rochas. Essa massa, levada pela violência de grandes águas, espalhou-se pelas encostas, onde ainda vemos muitos fragmentos espalhados. Esse é um teólogo, mentira, não é teólogo nada. Ele é um cientista que, observando os Alpes lá na Europa, o suíço mais especificamente, ele disse: gente, está muito estranho isso daqui. Você tem areia num determinado local que tem você só encontra a procedência desse mesmo tipo de areia centenas de quilômetros daqui. Essas pedras que estão aqui, que eu encontro aqui no meio, a formação delas não é natural, não é daqui, ela veio de outro lugar. Pedras isoladas no meio do nada, no sentido do nada do contexto, né? Rochoso da região. E o cara começou a se perguntar: mas o que isso aqui está fazendo aqui? Como que isso aqui veio parar aqui? Isso que ele nem sabia dos mamutes nem dos rinocerontes. Ele estava trabalhando agora com pedras. O que isso está fazendo aqui? Qual é a força da natureza que pode locomover ou pode mexer, transportar pedras pesadas? Vai.
tem que correr acima de 100 km horários. Aí carrega toneladas. Ok? E foi a conclusão que esse cara chegou. Essa é a inclusive do Velikovsky de novo. Muita coisa do Velikovsky. Para que eu vou ficar tentando encontrar em vários lugares se o Velikovsky já fez tudo para mim, né? Então é só ir lendo o livro dele que você vai pegando as citações. Então, esse cara, ele disse o seguinte: águas correram para os abismos com extrema violência, os 100 km por hora, extrema violência, águas muito forte, uma correnteza fortíssima para conseguir carregar, caindo da altitude em que se encontravam antes, cruzaram vales profundos e arrastaram enormes quantidades de terra. Como é que ele sabe disso? Porque vamos dizer, o tipo de solo encontrado naquele local só se encontra uma quantidade pequena. Mas isso não é natural daqui, isso veio de outro lugar. Qual é o lugar mais perto onde tem grande quantidade disso? Em tal lugar. Isso fica muito distante. Então ele diz o quê? Que essa areia, que essa terra foi transportada para cá, desse local A para esse local B. Como que isso aconteceu? A água muito forte. O único problema é que no meio aí você tem uma cordilheira, os Alpes. Como que eu vou resolver isso? Enfim. Bloco errático é justamente isso. É um bloco no meio do nada e ele é um alienígena no contexto em que ele está inserido agora. Uma planície, de repente você encontra uma pedra. De várias toneladas. O bloco errático conservado na planura, na planície, né, do norte da Polônia. Tá. Alguém já foi para a Polônia? Não, vocês não foram para a Polônia. Eu também não fui para a Polônia. Mas eu estive na Rússia, que é praticamente a mesma coisa. Uma das características da Rússia é que ela é plana. Nós morávamos em Krasnodar e teve uma coisa que eu nunca usei no carro, foi freio de mão. Você não precisava. Você não precisa usar freio de mão numa Rússia. Porque tudo é tão plano. Pra que controle? Você não se preocupa com isso. O freio de mão sempre para baixo. Não usava. Para quê? Exatamente. Uma coisa inútil. Entendi que você bateu o carro inteiro. Foi o cara que bateu. Deixou o freio de mão e caiu. Pensar que tá na Rússia. Enfim, depois a gente conversa com você. Tá? Então a ideia é que é tão plano que não precisa do tal do freio de mão. Quando eu voltei para o Brasil foi a mais dificuldade. Né? Estacionei o carro e tal, na hora de sair, não vai. O que aconteceu? Isso na primeira semana. Aí eu olho, freio de mão. E aí eu esqueci de tirar o freio de mão porque não tinha esse ar. Porque é tudo muito plano. A Polônia, mesma história, tudo plano. Tá? Só a região de Krasnodar ali que é um pouquinho diferente por causa do Cáucaso. Que aí tem uma variação. Mas uma planície e uma pedra. E como diz aquele... Exatamente. Havia uma pedra no meio do caminho. E no caso dos cientistas há uma grande pedra no meio do caminho. Alguém, por favor. A parte de baixo. Só para ficar documentado isso. É assim que Horace Benedict de Saussure, um importante naturalista suíço do fim do século XVIII, explica a presença de pedras que antes pertenciam aos Alpes e agora se encontram nas montanhas do Jura, a oeste. É assim também que ele explica os restos marinhos existentes no alto dos Alpes, e a areia, o cascalho e a argila que enchem os vales alpinos e as planícies para além das montanhas. Eu tenho que explicar. Como é que eu explico? Desse jeito. O problema é que você tem pedras errantes por tudo que é lado. E não apenas nos Alpes. Esse é um grande problema. Vamos falar um pouquinho mais de pedras? A gente falou sobre mamutes. Vocês enjoaram dos mamutes, eu vou falar de pedras agora. Nesse National Park, na Califórnia, Estados Unidos. Não sei se vocês conseguem perceber, mas é uma obra de arte, né? O que essa pedra está fazendo ali, daquele jeito e naquela altitude. Tá?
Então, essa pedra foi depositada aqui por quem ou pelo quê? A única explicação que nós temos, água. Fomos definir, mas a gente vai falar sobre definir depois. Água. Agora, para a água levar uma pedra desse peso para cá, essa água deve ter chegado aqui. Se essa água chegou aqui, que água é essa? Quantidade. E que quantidade? O tamanho, eu parei isso. Esse aí também é o leal, numa das viagens dele, tá, pessoal? Não, infelizmente não tinha essa grata felicidade. Ou isso é um pigmeu minúsculo, isso é grande, viu? 10 mil toneladas. 10 mil toneladas. É considerada a maior pedra errática do mundo. E isso eu não estou dizendo eu, não, gente, isso aqui eu estou dizendo que isso aqui é uma pedra errática. Não, isso aqui são os próprios cientistas que dizem que essa pedra não pertence a este local. Ela foi depositada ali. 10 mil. Quantos quilômetros por hora tem que ter para locomover? 100. 80 milhas, ou então isso seria mais de 100 km horários. A água carrega, literalmente flutua rocha. Pois é, mas eu acho que não de 10 mil toneladas. Aí teria que ser assim um pouco mais. Né? Um pouquinho mais. Coisa que vocês mesmos já viram, mesmo aqui em Brasília, onde alguém fez assim, colocou asfalto, aí vem uma chuva forte, levanta o asfalto. Você vê placas de asfalto fora do lugar. E essa água não estava correndo tanto, porque não havia declive suficiente. Tá certo que isso é no Brasil, né? Que leva o asfalto, qualquer chuvinha, mas isso é um caso particular nosso. Só para entender a força da água. Não, entendi, mas a ideia é exatamente essa. A água tem poder de transformar o ambiente, erosão, tal, etc. Só que transporta isso daqui de que jeito? Um guindaste, a gente vai falar hoje, um guindaste hoje, um guindaste, o mais perfeito, o melhor guindaste do mundo, ele consegue levantar, não estou dizendo transportar, ele consegue apenas levantar, são 2 guindastes na Europa, coisa assim, na Europa, 500 toneladas. mil toneladas. Um guindaste normal vai levantar aí 50 toneladas. Um guindaste bom hoje no Brasil, 50, por aí, não sei. O maior é 500 mil toneladas. 500 toneladas. E a gente vai ver como que eles fazem. É só levantar, não é transportar. É simplesmente tirar do chão para colocar alguma coisa ali embaixo para ser descarregada. Vamos lá, vamos que o tempo está urgindo, está andando. Não era maior de 10 mil, desculpa. Perdão. 18 mil toneladas no Canadá. Fala um pouquinho de caverna. Vocês aí jogam de pedra? Pois não. Qual que é a explicação que os cientistas dão, os não cristãos, para aquelas pedras que estão ali? Não tem explicação. Não tem? Não tem. A explicação foi movido por água. Que é óbvio, não existe outra explicação. Ou tecnologia alienígena. Consegue explicar esse próprio. E nem isso. A gente vai falar depois sobre esse assunto. A gente vai dizer se a gente tem alguma coisa no Brasil. A gente teria que pesquisar. As pedras errantes. Lá no agreste do Pernambuco tem o nome da cidade é Itapetim. Pedra Bonita. Tem um montão, tem um lugar lá que é só pedra. Eu diria que em qualquer lugar do mundo você vai encontrar isso. Por quê? Porque a gente vai falar alguns porquês, por como que essas pedras foram para lá e tudo mais. E no Brasil, realmente deve ter muito, porque, enfim, nós estamos numa zona, numa região que seria propícia a isso. Vocês estão vendo que nós estamos falando dos Estados Unidos, Canadá, Polônia, norte da Europa e tudo mais. Peguem esses dados geográficos que a gente vai falar sobre isso. Tá, gente, eu cansei de falar de pedra.
Eu não sou especialista em pedra, gosto muito de algumas pedras, não sou pedreiro. Não sou pedreiro. Numa caverna, em Yorkshire, se diz isso, né? A 25 metros acima do vale, sob um piso de estalagmites. Isso. Ele, o fulano, que é a citação do helicóptero, encontrou dentes e ossos de elefantes, rinocerontes, hipopótamos, cavalos, veados, tigres, maior que tigre, maior que leão ou tigre, bengala, ursos, lobos, hienas, raposas, lebres, coelhos, bem como ossos de corvos, pombos, cotovias, nascejas, foi sem patos. Muitos daqueles animais haviam morrido antes da deformada a primeira dentição. Estavam lá pensando, gente, o que a gente vai fazer da vida? Sei lá, vamos morrer numa caverna? Vamos. O curioso disso é que esses bichos, como a gente falou antes, são animais, alguns predadores e outros presas. E lendo a descrição do Vericóstas, a descrição é que esses animais são encontrados nessas cavernas, e note bem, não é ao nível do mar, são cavernas em certas altitudes, são encontrados lá dentro em estado caótico, os ossos quebrados e misturados. Tá? Nenhum, até onde se tem conhecimento, desses ossos está ruído. Eles estão quebrados. O que diz isso para você, cientistas? Um mega liquidificador. Aí houve uma ação violenta. Né? Uma ação violenta. O que mais? Esmagamento. Repentino. Hã? Repentino. E algo que fez esses bichos correr no mesmo lugar. Algo que corre no mesmo lugar. Bicho, você sabe que quando deu o tsunami lá na Indonésia, os animais foram os primeiros a sentir a tsunami, por isso eles fogem. E os humanos lá olhando, olha que legal o mar, olha que legal. Tirando selfie. Tempestade. Mas um dado importante que eu dei para vocês, eles não... Em esse estado de fuga, assim, aí o predador e a presa não incomodam um com o outro. Eles não estão ruídos, os ossos. Não há a ideia de que um animal foi, como dizem os outros, né? Como se explica essa quantidade? Foi um pato que caiu lá dentro da caverna. Aí um animal sentiu o cheiro de comida e foi lá. Caiu também. Pateta. Aí o outro sentiu o cheiro desses dois e foi lá e caiu. E outro, e outro, e outro. Por isso que você tem quantidades enormes de animais das mais variadas espécies, porque eles foram atraídos pelo cheiro da comida. E as aves na queda quebraram as asas que não podiam mais voar, né? Não, isso é um detalhe, né? Era uma ave, enfim. Foi superfaturado das asas delas, tal, material adequado. Mas olha só, mas o mais importante é, mesmo que você tenha caído lá dentro, você é um predador, você vê que você não vai conseguir sair e tudo mais, mas tem uma hora que bate a fome. Mas também as lebres de coelhos são herbívoros. Não, mas pode ser que elas foram as primeiras que caíram lá. Estavam andando, ó, caiu, aí alguns outros vêm atrás. No nosso dia de hoje, temos um fenômeno que produz assim, uma fuga desse tipo. Assim, normalmente, digamos, nos Estados Unidos, quando dá um fogo, e simplesmente o vento vai levar tudo quanto é bicho de qualquer sorte tamanho vai fugindo. Assim, predador, presa, todo mundo fugindo do fogo, então nem aí Então é a mesma coisa. Fugindo de uma calamidade que vem atrás. Nessa hora o bicho não está pensando em comer. Vamos parar aqui e fazer uma boquinha aqui, depois eu continuo. O tchau selfie, né? Tchau uma selfie aqui e depois eu continuo. Os bichos estão correndo e eles vão procurar que lugar? Os lugares mais altos ou os lugares que eles consideram
lugares seguros. Caverna, para todos os efeitos, independente do que está vindo, é um lugar seguro. A não ser que seja água, aí a história é outra. Se é fogo, é um lugar que você tem pelo menos como fugir, caverna, tá? Etc. Tá? Na França, também uma caverna encontraram ossos de hipopótamos com ossos de rena. Renas das neves da Lapônia conviviam nas ilhas britânicas ou na França com um hipopótamo da região tropical do rio do Congo. Congo na África, mas nós estamos encontrando na França. Tá? Já existia a migração da África para a França já há muito tempo, pelo que vocês estão vendo aqui. Eram ilegais, por isso que eles foram para a caverna, morreram lá, alguma coisa assim. Ambos deixaram seus ossos na mesma lama das mesmas cavernas, juntamente com os ossos de outros animais, as combinações mais estranhas. Esses ossos de animais foram encontrados em cascalho e argila. Cascalho e argila. O que acontece? Aliás, aqui em Brasília se vê isso, lá na Rússia também é comum ver. Quando tem uma chuva muito forte, o que acontece? Vem lama, vem cascalho, vem tudo para cima do asfalto, certo? Passou aquilo, o que acontece? Fica o sedimento, não é? Então ali você, mesmo que você não tenha visto a chuva, depois que você passa lá, você vai ver o quê? Cascalho, lama, etc. Você vai pensar o quê? Alguém chegou aqui e começou com um copo d'água a jogar, né, água aqui até que encheu tanto de água que escorreu para o asfalto. Não, você vai pensar que houve uma grande enxurrada. Certo? O que mais você precisa saber? Eu não tenho tempo para falar dos dinossauros. Quem quer ouvir falar sobre os dinossauros? Todo mundo quer falar dos dinossauros, né? Tá bom, eu vou começar e a gente para daqui a 15 minutos. Tá? Porque eu estou marcando o horário aqui, 1h30. Já combinado. Certo, patrão? Combinado não sai caro. Então eu tenho 15 minutos mais ou menos. Quem assistiu o filme do Jurassic Park aqui? O antigo. Melhor. Original. Original. Você viu o mamute, vai dar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Rússia já anunciou que eles vão, já tem os planos para fazer a primeira clonagem literal de mamute. Eles têm um parque que eles querem construir, tipo o Jurassic Park, numa região da Sibéria. Isso é um dado já oficial. Tem dinheiro para. Mas quanto que gasta? Não tem dinheiro para Clonagem. Você pega esse mesmo DNA e tudo mais lá, joga num elefante, que é o mesmo parentesco, e você tem nascido daqui a pouco um mamute clonado, mas enfim. Um elefante vira-ladinho. Mamufante. Então isso nós não estamos longe de Jurassic Park se tornar uma realidade. Hoje nós estamos literalmente a um passo disso. Qualquer laboratório hoje com esse sangue pode, teoricamente, né, o que vai acontecer, mas teoricamente eles têm condições de fazer isso. Então, os dinossauros é um grande problema para o criacionismo e para o evolucionismo e para todo mundo. O que aquelas coisas grandes, gigantescas, enormes estavam fazendo lá? Por que a Bíblia não fala sobre eles? O que a Bíblia fala sobre dinossauros, etc. Gente, quando a gente trabalha principalmente com o pessoal dos mais jovens, as perguntas são sempre as mesmas. Então, eu gosto de ir nesses lugares porque eu já sei quais perguntas vai acontecer. Todas elas são iguais. Mas essa dos dinossauros é uma clássica. Há quanto tempo, segundo a teoria evolucionista, há quanto tempo os dinossauros foram extintos? Os últimos? Alguns milhões, mas quantos? Só que segundo a Bíblia, não tem milhões de anos que... Eu não estou falando daqui, não quero saber de Bíblia aqui. Não vai falar de Bíblia aqui. Entendeu? 50 milhões. Precisamente, 65 milhões de anos atrás, segundo a teoria mais aceita, o cometa veio, meteoro veio, bateu e todo mundo foi queimado. Os dinossauros.
Acabou com os dinossauros, tudo há mais ou menos 65 milhões de anos atrás, ali na região da península de Yucatán, que fica no México, uma região onde tem lá os famosos resorts mexicanos, Cancún e tal, naquela região. Tá? Então, os dinossauros teriam morrido há 65 milhões de anos atrás. Ok. Segundo o mesmo evolucionismo, quando que apareceu a primeira coisa que poderia ser parecido com um hominídeo? Segundo eles, Segundo eles. 40 mil anos talvez. 2 milhões. Hoje a conta está por volta de 3 a 4 milhões. Eles sempre estão mudando. Antes era 2 milhões, mas tal, aí teve a Lucy, aí teve não sei quem mais, não sei o que, vai para lá. Hoje eles estão, a conta está girando aí em torno de entre 2 e 4, uma grande disputa. Tudo bem, 4 milhões, vamos colocar 4 milhões, que é um número bem alto, e 65 milhões. Segundo a evolução, nem dinossauro, nem seres humanos se encontraram para tomar um cafezinho, certo? Graças a Deus. Bom, pelo resultado, os homens comeram os dinossauros. Congelados? Não, Eu volto, não. Muito bem, essa é o que a ciência nos diz hoje. Mas, para a infelicidade desses nossos cientistas evolucionistas, existem algumas coisas que são encontradas nesse mundo que vão de encontro. Vai contra. Vai contra. De encontro. Isso, vai de encontro. A teoria deles. Alguém já ouviu falar em Nazca? As linhas de Nazca? Já? Onde que fica Nazca? Peru. Fica no altiplano do Peru. Certo? Alguém já ouviu falar de Ica? Mesma história, né? Ouviram falar de Einstein, não ouviram falar de Velikovsky. Ouviram falar de Nazca, mas não ouviram falar de Ica. Ica fica exatamente ao lado de Nazca. É uma província. Aliás, Nazca, eu acho que é da província de Ica. Tá? Ica é uma cidade lá no Peru, uma cidade razoavelmente pequena, mas que ela vai entrar para a história porque é um nó na cabeça de muita gente. Vamos falar de Ica. Desculpa, contrário. Né? Nazca e Ica. E Lima lá para cima. Claro, isso aqui já está bem ampliado. Né? Então, as linhas de Nazca é encontrado em Nazca e em Palpa. Certo? Mas em Ica encontraram uma coisa interessante. Para quem não sabe, as linhas de Nazca é aquela do Van Damme, que tem os desenhos, tem umas linhas no meio dos vales lá que ninguém sabe o que é. Enfim, procurem depois, tá? Linhas de Nazca. Mas do lado fica Ica. E as famosas pedras de Ica. O que é isso aqui? Lagarto. Um lagarto grandinho, né? O que significa dinossauro? Animais ferozes. Não, lagarto é Lagarto. o poderoso. O grande poderoso, né? Ele não mandou isso. Uma pessoa. Normal. Certo? Super normal. Aliás, inclusive tem algumas cenas que é bem mais comprometedoras do que essa. Não sei se dá pra ver, mas aqui você tem o quê? É um bicho desse. É um dinossauro com aquela. Ele tem tipo um chapéuzão. Isso, eu acredito na versão. Sabe o que é isso daqui? Em cima, montado nesse trecho aí? Uma pessoa. Ele está usando a sua Ferrari, o seu Lamborghini. Esse é o Lamborghini dele, do carro. Ele está domando, é um cavalo. Agora, todos os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos atrás. Aqui nós temos uma outra também, que é não sei se dá para reparar bem, a cabeça, o corpo, as patas e a cauda. E aqui tem um cidadão metendo uma faca nas costas, uma faca nas costas do dinossauro lá.
Herbívoro. Herbívoro, exato. Herbívoro. Esse porte aí só pode ser herbívoro. Aliás, existem questões se os dinossauros todos eram carnívoros, ou a grande maioria era carnívoro, inclusive se o Rex era um predador ou não, ou se ele era apenas uma rapina, precisava de rapina. E essas pedras estão onde? Você fala que são 11.000 pedras. Ah, tudo aqui, Ica, no Peru. Existe um museu lá. As últimas estimativas nos dão conta de que existem 11.000 pedras desse tipo, com desenhos relacionando dinossauros e humanos, ou só dinossauros, ou só outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Só que essas pedras, elas foram encontradas no altiplano, não foi encontrada na cidade, onde é a cidade fica, foi encontrada fora da cidade, certo? Tinha um cara que ele era médico da cidade de Ica, o bisavô, o tataravô dele foi o fundador da cidade. Ele era um cara bem afeiçoado financeiramente. E ele era médico e tal. E aí um dos pacientes que foi para ele, em forma de gratidão, como inclusive acontece no interior de muitos lugares por aí, o cara não tinha como pagar, ele dava o quê? Presentes. Trazia uma galinha, né? Alguma coisa para pagar. E uma das pessoas trouxe uma pedra onde estava sendo feita uma cirurgia numa outra pessoa. Aí o cara pensou, o cara é médico, vou levar uma coisa que diga respeito à profissão dele, no sentido, né? Entregou para ele. Ele olhou e achou interessante. Onde é que você conseguiu? Encontrei lá no tal lugar. Mas eu escolhi uma para o senhor. Quer dizer que tem mais? Tem. Lá o que mais tem é isso. Beleza. Aí eles começaram, esse doutor ele foi pesquisar e aí ele vai fundar o museu onde são encontradas essas milhares de pedras. Se encontrou, isso foi na década de 70 por aí. Tá? De lá para cá, essas 11.000 pedras foram encontradas por tudo que é lugar nessa região aqui. Teve um documentário, não sei se foi do Discovery ou de algum desses canais aí, que eles fizeram o seguinte: bom, alguns dizem que isso aqui é falsificação, tá? Que o cara teria falsificado, esse médico teria falsificado isso aí. Depois a gente vai dizer os porquês não. Mas eles fizeram o seguinte: então vamos fazer uma experiência. Vamos pegar um cara nativo e vamos até a região lá e com esse cara, e o repórter lá, iria achar alguma coisa. Claro, orientado pelo cara, dizer, mais ou menos nesse campo de futebol aqui, ou nessa região aqui, é a região onde a gente encontra as coisas. E o cara foi lá e ele mesmo encontra uma pedra. Ou seja, ou o cara foi de má fé, ou ele encheu de pedras lá e para o outro encontrar, ou o outro encontrou com uma sorte tremenda a única pedra que o cara tinha colocado lá. Enfim, foi uma espécie de experiência para mostrar que isso não é coisas plantadas. Tá? Outro detalhe, alguns dos dinossauros só foram catalogados pela ciência após eles terem encontrado uma pedra que tinha a representação daquele dinossauro. Ou o cara que fez a falsificação era tão inteligente, que já conhecia o dinossauro antes mesmo dele ser catalogado, ou a pessoa que fez a pedra sabia da existência desse bicho. Tinha visto. E ele foi tão criativo que colocou pessoas fazendo determinadas coisas com esse bicho. Não sei. Você resolva se você acha que é falsificação ou não. Mas, se você vai fazer uma falsificação, se você é falsificador, tá? Vamos dizer que agora você não é mais cientista, você é falsificador, você gosta de ganhar dinheiro, mas você com fama, porque essas pedras não são vendidas, no sentido de que elas são no museu, então elas são catalogadas, etc. Você é um falsificador, você quer ganhar fama. Quantas falsificações você faria para ganhar fama? Uma. Tem gente que ficou famoso porque encontrou um dente
de um antecipassado do ser humano lá de milhões de anos atrás. Depois se provou que era um dente de porco, enfim, isso é outra história. Essas histórias são muito interessantes. Que morreu de espírito de pouco. Pode ser. Né? Mas você precisa de 1, 2, 10 falsificações para você provar a sua teoria. Você não precisa de muita coisa. Você seria louco de fazer 11 mil falsificações só para você dizer que você encontrou uma coisa importante? Se você não pode vender? Você não pode vender. Isso aqui foi tudo encontrado e foi doado para o museu. Você faria isso? Eu não faria. Eu não perderia tempo, dinheiro, porque tem que ter máquina, etc. Para fazer isso. Você faria? Não. Então o grande problema da teoria da falsificação é o número abusivo de pedras que existe. E que são encontradas aos montes. Claro que depois disso você vai ter gente fazendo comercialzinho e tal, vai começar a imitar para vender lá nas barraquinhas, isso é outra história. Só que dá para ver pelo trabalho que é feito com máquina. Porque feito à mão deixa um tipo de rastro. E feito à máquina tem outro tipo de rastro, que a gente vai ver daqui a pouco. A China deve estar produzindo essas pedras há milhões já. Tem meio de xiririm. Meio de xiririm. do Paraguai. Mas tirando a falsificação, qual que é a outra explicação que os cientistas dão? Partindo da premissa que não dão. Não dão também? Como é que você vai explicar 65 milhões? Aí você vai ter um ser humano razoavelmente inteligente, vamos falar aí de 50 mil anos atrás. O Homo sapiens, tá? Como é que você estreita isso? Você não estreita, a não ser que você tenha que jogar tudo por água abaixo. E quem é que vai ser o louco na academia que vai dizer, gente, não, os seres humanos e os dinossauros andaram juntos. O Velikovsky tentou fazer muito menos que isso e foi chutado para fora da academia. Um vão de 70 milhões de anos. Simples, né? Uma coisa, é um pulo. Não pode. Eles não vão fazer isso. Não existe explicação. Por isso que tem que dizer que é falsificação. Só que essa falsificação tem montes, nós vamos ver agora, não vai dar tempo, a gente vai dar intervalo, 1h30 agora, fechou o redondo. A gente vai falar que não são só as pedras de Ícaro. Existem outras coisas muito mais comprometedoras. Pessoal, o comentário que tem que fazer é o seguinte, principalmente para a galera que está passando ou vai passar pela universidade. Não acredite em tudo que eles afirmam que a ciência prova. Mas isso é científico. E daí? O que vocês estão vendo, para sustentar teorias científicas, eles deliberadamente ignoram os fatos. Criam teorias falsas. Para salvar a teoria, eles ignoram os fatos. O que, do ponto de vista lógico, desculpa a expressão irada, são estupidez. São estupidez, mas é o que eles fazem. Estão vendendo isso como prova contra isso e aquilo, enfim. Repara. O que eu aprendi fazendo mestrado, que é fazer ciência, é desconfiar da ciência. Essa é a primeira premissa. Então, e a ciência pura faz isso. A ciência honesta faz isso. E a outra ciência, que é o embuste, ela considera tudo que é ciência como verdade. E é a mesma coisa, quando eu vejo um cara da lei dos crentes falando biblicamente, que eu falei, deve ser mentira, vou me preocupar, onde é que esse cara está querendo me enrolar. É a mesma coisa quando eu estou num ambiente qualquer assim, e eu escuto falar, isso é cientificamente provado, a primeira coisa que eu falo, bem, isso é mentira, vamos ver onde é que esse cara está me enrolando. Porque é a mesma coisa. Quando o camarada quer usar o que é científico ou o que é bíblico, antes de apresentar o fato e a argumentação, é porque ele não tem argumentação. Porque a evidência dele não é tão forte. Quando o cara diz assim, os dados são inquestionáveis, isso é amplamente aceito. Pode começar a desconfiar que isso é amplamente eu, meu amigo e o cara que trabalha comigo e depende de mim. O cara da filmagem. Amplamente aceito pelos bichos. Que vai ganhar com as cópias. Gente, nós temos muito material, vamos botar o intervalo e a gente volta aqui.